Pessoal, então boa noite, oficialmente falando. Eu espero que todos estejam muito bem para mais essa aula. Gostaria de convidar, não é determinar, mas aqueles que puderem e quiserem ativar suas câmeras, para que a gente possa ter a mínima interação aqui de uma forma um pouco mais calorosa, um pouco mais evidente, né, para estabelecer de fato uma comunicação propriamente dita conosco aqui. Nós vamos, então, hoje iniciar a disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. Eu vou já mostrar aqui, como primeiro item, o blog, no qual a gente vai, então, manter todos os planejamentos das aulas durante as aulas presenciais. E você ainda terá, né, logo, não vai demorar tanto assim, você vai ter uma outra parte do conteúdo que vai estar no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem da FAI. Então, nós teremos uma parte da carga horária aqui, presencialmente, será 2 horas por semana, e essa disciplina ela tem, na verdade, 3 horas por semana. A outra hora, né, a 1 hora que resta, você vai realizar em atividades lá no ambiente virtual de aprendizagem da FAI. Então, terá lá 2 trilhas de aprendizagem, uma trilha para a N1, que é a primeira nota, e uma trilha para a segunda nota, que é a N2. Então, você vai ter 4 conteúdos lá, 4 textos, vai ter um desafio, um questionário e um saiba mais, né, um resumo a mais para ser estudado. Então, tudo aquilo que eu vou passar para vocês aqui nesse blog que eu vou mostrar agora faz parte de uma parte do conteúdo, e daí você tem outra parte do conteúdo que está lá, que vai estar lá no ambiente virtual de aprendizagem, que vocês vão ter acesso. Inclusive, alguém no grupo perguntou essa semana passada, né, sobre aquele horário de sexta-feira, né? Então, justamente é o horário que vocês terão reservado para essas atividades lá. Então, o que acontece? Hoje a disciplina é Ciência Política e Teoria do Estado. Para vocês entrarem nessa aula aqui de hoje, vocês já entraram no link do blog. Vocês perceberam isso lá? Vocês perceberam? Sim, senhor. Então, você verificou lá que, além do link para entrar na aula, clique aqui, você ainda tem lá uma série de informações, uma série de questões lá que fazem parte do plano da aula de hoje. Vamos dar uma olhada lá, que aí a gente já vai mostrando direitinho, conforme a gente vai poder estar estudando durante o semestre aí. Então, o que você vai fazer para digitar o link geral do blog? Você escreve TGE, T de Tatu, G de Goiás e E de Escola, Caio Maluf, né? Ponto, blogspot.com. E aí, você dá um Enter. Entrando aí, tendo entrado aqui no blog, você vai ver, olha, tem aqui aula 1, que é essa aula de hoje. Mais embaixo tem balanço das atividades N1. Então, vai servir para você verificar as atividades que já foram aplicadas, aquelas que você fez ou aquelas que você não fez e precisa fazer. Então, veja aqui, olha, hoje já vai ter uma atividade para essa aula de hoje. Então, você tem aqui, ó, para verificar quem realizou a atividade avaliativa da aula 1, clique aqui. Você clicando aqui, você vai abrir essa página aqui da planilha online e vai estar aqui o nome completo de quem realizou. Ninguém de vocês ainda realizou, porque ainda não foi orientado, né? Então, aí você vai verificar nessa coluna aqui o nome. Se seu nome apareceu, é porque a tarefa veio. Se o seu nome não apareceu, é porque você precisa realizar. E se por acaso você não viu o nome aqui e você vai realizar então, aí você volta aqui, olha, para acessar a aula 1, você clica aqui. Clicando aqui na aula 1, você vai ver o conteúdo da aula 1. Você leu até essa parte aqui, não foi hoje? Tema, né? Aspectos introdutórios da disciplina, a agenda da nossa aula, né? Está aqui, nós estamos cumprindo. E aqui para entrar na aula. Tem algumas instruções a mais aqui que você pode verificar. E eu já começo aqui com o objetivo da aula,
que é apresentar o programa da disciplina e trabalhar uma questão inicial de discussão em que pretendemos localizar a ciência política em meio às ciências sociais e suas relações epistemológicas com o direito. Então, ou seja, esse aqui é o objetivo da aula. Fazer o programa, mostrar o programa da disciplina, trabalhar a questão de discussão que é a ciência política no meio das ciências sociais e tentar ligar ciências sociais ou entender o direito enquanto uma das ciências sociais também, né? E aí eu dividi essa aula, né? Eu pretendo transcorrer essa aula com vocês aqui em 4 partes. A primeira parte, nós vamos falar agora sobre educação superior, né? A segunda parte, essa aqui seria um conteúdo meio geral, né? Sobre básico, né? Sobre esse assunto todo aí. E aí depois a gente vai trabalhar a questão da própria conversa sobre a disciplina mesmo, né? Sobre os conceitos básicos aqui da disciplina, por meio até do plano da disciplina. E no final a gente vai trabalhar um pouco, lembrando umas aulas de sociologia aqui, né? Do surgimento das ciências sociais, para perceber a questão da ciência política propriamente dita. No final das contas, hoje da aula, você vai fazer uma avaliação em frequência. Então, veja aqui, ó, clique aqui para realizar a atividade avaliativa dessa aula e registrar a sua frequência. Então, com a atividade avaliativa, registramos a frequência. Para que você veja se você realizou ou não, você pode clicar aqui direto, olha. Aí você vai lá para aquela página que eu mostrei para vocês, que é do balanço das atividades da N1, né? Aí você vai verificar isso aqui, entendeu? Então, vamos voltar aqui para a aula, para a gente ver a estrutura que precisa. Vamos dar uma olhada também, aproveitando esse momento de olhar as coisas todas aqui, sobre a questão de como que apresentamos para vocês as atividades. Então, vai abrir um formulário online, veja aqui aula 1, né? Aqui a gente pede que você coloque o seu endereço de e-mail, pode ser o endereço pessoal ou aquele que você tem acesso com mais frequência, né? Que aí a cópia das suas respostas vai para esse e-mail, tá? Então é importante ser um e-mail que você tenha acesso sempre. Se for o seu e-mail institucional mesmo, que use e que mantenha, né, esse acesso aí. Aqui, nome completo, a gente pede que vocês escrevam sem abreviação, para não confundir na hora de fazer registros e lançamentos, tá? E aqui eu faço só nessa aula inicial eu quero sondar sobre o cadastro da plataforma Microsoft Teams, né? Eu não sei se vocês já estão totalmente cadastrados, já está tudo organizado, porque a partir da semana que vem a gente não vai mandar link no grupo. Ter o horário da aula, aqui dentro você vai entrar na plataforma Teams, entrar na equipe e aí já vamos ter a aula a partir de lá, entendeu? Sem precisar dessa questão. Aí eu queria perguntar, com alguma disciplina vocês já estão fazendo dessa forma ou todas elas vocês estão esperando o professor mandar o link para que vocês possam entrar? Como que está sendo? Não, está sendo só por link mesmo, professor. Certo. Mas como eu já estou dizendo para vocês... Certo. Eu acho que só o senhor deu hora para nós também. Foi só daquela semana e é hoje? Tá bom. Mas aí a gente vai ajeitar isso. Porque vocês já viram no horário que vocês têm aula de economia amanhã, né? E aí sou eu o professor também dessa disciplina. Então, hoje e amanhã a gente vai ter aula e depois, eu acho que na quarta-feira, é a professora Thaís, mas eu vi um recado dela para vocês aí, que ela está de atestado, então vai ter alguma substituição aí, com certeza, né? Mas, a princípio, então, somos nós, né, na segunda e na terça-feira, com ciência política e teoria do Estado na segunda e na terça, fundamentos da economia, certo? E aí nós vamos vendo, então, a gente vai discutindo e avançando nessa questão do cadastro. Então, deixa eu perguntar, você já fez o pedido lá para cadastrar vocês no Teams ou não? Meninos,
O Já meu fizeram? sim, eles já mandaram um cadastro, já deu certo. Já te mandou um e-mail lá, fai.edu.br, não é? Ah, não, inclusive eu Para tô vendo mim aqui. também. Já mandou para mim e eu já fiz o cadastro também. Inclusive eu tô vendo que o Guilherme já está com o e-mail, além do e-mail institucional, ele está com o e-mail da Microsoft, né? Tá fai.edu.br onmicrosoft.com. O da Isabela, deixa eu ver, você está logado com ele também, Isabela? Tá. Aí o Matheus, deixa eu ver quem está logado aqui, Matheus. Então, o Não, Matheus, professor, não tô ainda não. o Matheus, Não veio o e-mail para mim ainda não. certo, você está logado como convidado. Então, ou seja, a Isabela e o Guilherme, até agora, eu estou vendo que eles estão como participantes. Eles são, ou seja, estão matriculados na faculdade, vamos assim dizer. Ana Paula, pelo jeito, ainda não. O Ender, deixa eu ver aqui. Pelo jeito também não, né, Ender? Carlos Eduardo. Não, o meu tá como participante. Pois é, mas aí você está com o seu e-mail da fai.edu.br? Aí eu já tenho aqui, só que eu cliquei automático no link, ele já entrou. Eu vou confirmar depois. Então mas você eu já tenho. Faz esse favor depois, assim, aí você tenta sair do aplicativo, não agora, mas na próxima oportunidade, sai totalmente do aplicativo e entra. Aí você não vai entrar como convidado. Você vai registrar e entrar. No registrar, aí você vai incluir o seu e-mail que você recebeu da fai.edu.br, né? O seu e-mail institucional, o nome disso. A Luana, pelo jeito, está como visitante e o José Victor também, né? Então aí vamos adiantar isso, gente, porque isso ajuda a gente numa série de fatores. No sentido assim de manter uma reunião formalizada, né? Dentro, todo mundo cadastrado, todo mundo organizado dentro do sistema. E aí a gente pode trocar materiais, a gente pode fazer os formulários. Quando vocês estiverem todos logados aqui, eu vou mandar o formulário para a reunião, você não precisa nem colocar o seu nome no formulário. Por quê? Porque você já está logado na sua conta, então tudo que acontece ali já está dentro do seu e-mail, do seu CPF, e vai estar tudo certo assim. Entendeu? Lá no colégio a gente trabalhou com esse time do ano passado inteiro e está trabalhando esse ano, e a gente está querendo tentar organizar dessa forma, né? Para não ter intrusos na aula. Mas esse não é o problema. O problema é a gente facilitar um pouco mais a troca de documentos aqui. Só que para isso teria que fazer um e-mail institucional para cada aluno, né? Como a FAI tem aí uns 30% do número de alunos que tem lá na escola, então deu para fazer e-mail institucional para todo mundo, coisa que na escola é meio que impossível, né? Porque é muito aluno e o pior, muita gente menor de idade, né? Agora aqui na faculdade todo mundo já é adulto para responsabilizar em cima dessas questões da rede social, da conta corporativa que é o e-mail institucional. Então, sim, pois não? Professor, só uma dúvida. O meu tá no e-mail da FAI, que foi mandado para mim, que eu estou logada agora. Pois é, deixa eu abrir aqui. Justamente, Luana. Beleza, é isso mesmo. Você está com o e-mail da FAI. É porque eu estava olhando só os que mostrava automaticamente aqui, aí eu não cliquei no seu. Deixa eu ver, o Maurício também. Não, acho que está quase todo mundo já, pelo jeito aqui, que eu não tinha clicado. Não, sendo assim, é só esses que ainda não recebeu e-mail. Se não recebeu ainda, talvez dá uma cobradinha lá pro Márcio, né? O Carlos Eduardo não é, não. E a Ana Paula Pires também não. E o José Victor também não. Beleza. Mas, enfim, isso não é o nosso maior problema agora. Viu aqui? Aí na tarefa, né, na hora de você responder o formulário, se você já tem um e-mail institucional, talvez seria interessante já colocar só ele aqui logo, que aí já vai ficando mais oficializado, né, os documentos aqui. E se você ver tarefa, não souber que fez, já tá tudo registrado, né, dentro do seu e-mail corporativo. Eu tenho um monte de e-mail, né? Eu tenho e-mail corporativo na FAI, eu tenho e-mail corporativo na Secretaria de Educação, eu tenho e-mail corporativo na UFG, onde eu estudo, entendeu? Então, ou seja, a gente vai organizando as contas, né, e de acordo com os interesses em cada lugar que a gente vai atuando, né, e precisando atuar. Inclusive, eu perguntei aqui, tá, gente? Se você quiser manter o seu e-mail pessoal e colocar aqui no seu endereço de e-mail, pode manter. Você faz o que você quiser aqui. Mas aí eu perguntei se você já tem o e-mail da FAI, né?
já está cadastrado, então quase todos vocês já me responderam, mas você só oficializa aqui para mim, por favor. E aí eu pergunto aqui qual que é o seu e-mail da FAI, tá? Aí você coloca aqui. Se você colocou aqui já o seu e-mail da FAI, aí você, por favor, repita aqui de novo, né? Repita só para me ter arquivado aqui. E depois aqui, olha, tem uma tarefinha para você marcar aqui umas opções. Se você estiver usando celular, eu quero que você preste atenção nessa barrinha aqui embaixo, tá vendo? Olha. Então, vai aparecer aqui uma linha, né? E aí você vai classificar aqui a coluna, certo? Então, às vezes, no celular não vai aparecer todas elas de uma vez, mas ver tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Aí você tem que ir nessa barrinha aqui embaixo para você rolar lá para a direita, para que você visualize as demais colunas. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso aqui? Tá tranquilo até agora? Então, eu só quis falar essa orientação aqui inicial, porque, basicamente, em todas as nossas atividades, a gente vai fazer dessa forma. Porque, se restou alguma dúvida, a gente poderia já explicar, para que depois você não tivesse tanta dificuldade quando for fazer sozinho. Então, está aqui já mostrado a nossa atividade avaliativa. E, então, a gente passa agora a seguir a nossa aula especificamente hoje, né? Eu quero começar conversando com vocês aqui sobre educação superior, né? Sobre aquilo que a gente vai pensar, vamos pensar algumas coisas aqui sobre uma educação superior. Eu sei que na aula passada a gente já conversou, acho que 2 de vocês já são graduados, né? Já têm uma formação superior, e mais os demais ainda estão começando agora a educação superior. Então, eu quero fazer uma conversa, e essa conversa a gente vai definir alguns conceitos, vai alinhavar algumas atitudes futuras, certo? Algumas atitudes futuras com memória nas atitudes passadas que vocês já realizaram antes, certo? Eu queria, gente, encarecidamente insistir em vocês ativarem suas câmeras. Justo, eu acho que é mais justo, mais democrático, mais interessante. Mas é claro, eu só estou sugerindo, convidando, pedindo. Se não quiser ligar, você tem todo o direito de não ligar. Não é nada obrigatório, que fique claro, né? Mas vamos lá, gente. Eu queria começar essa conversa aqui. Então, nós vamos falar aqui sobre educação superior. Se existe uma educação superior, eu posso, logicamente, citar que existe o quê? Se existe uma educação superior, então tem que existir o quê? Em relação à educação superior. Eu posso citar que tem uma educação que seja... Meninos, vamos interagir comigo? Se diz educação superior, eu posso dizer também que tem uma educação inferior. Não é? Posso ou não posso? Sim, senhor. Pode. E o que é essa educação inferior e o que seria essa educação superior? Uma tentativa de definição. Ou uma outra palavra, né, talvez menos agressiva, para a educação inferior. Como é que a gente usa outra palavra aqui? Seria a educação. Lembra da palavra, meninos? Começa com B? Básica. Educação básica. A nossa educação básica, ela tem 2 níveis, não é? Ela tem 2 níveis aqui no Brasil. E quase que no mundo todo. Nós temos um ensino médio, não é? E nós temos um... Qual que é o outro? Ensino fundamental. Fundamental. Ensino fundamental. Beleza. Agora, existe o nome... Aqui, na verdade, o fundamental... que eu quero falar dele aqui, seria aquele fundamental que seria o primário, sabe? O fundamental 1, especificamente, e depois aí eu queria pensar o fundamental 2 junto com o ensino médio como uma coisa só.
pensando nos mestres, e a gente vai lá na língua latina. Quem que é o professor do ensino fundamental? É o Lud Magister. Vocês já ouviram falar nessas palavras alguma vez na vida de vocês? Vamos Não. discutindo, gente. Não. Vocês que vão fazer direito aí. Mas, assim, o que essa palavra ela faz a gente pensar em português para ter um sentido? Que palavra que parece aqui, gente, o Lud Magister, que você pode chutar? Magistério? Ó, beleza. Dessa palavra magister vem magistério e vem a palavra mestre. Mestre. E aí a gente aproxima a palavra mestre com a palavra professor, né? Mas mestre, é professor de quê? De questões lúdicas, né? De questões lúdicas. E o que seriam, então, essas questões lúdicas? Seriam os jogos... Questões básicas. Não, menos que básico. Seria... Não, sei lá, falar menos aqui, a gente está dando valor para uma coisa que talvez tenha muito valor. Mas seriam as questões relativas aos jogos e brincadeiras. Beleza? Então... Aqui nós temos o professor de jogos e brincadeiras. Então é simples. Tem nós temos um cachorro aí participando da aula e ele está muito animado. Não sei. Então, gente. Pessoal. Então, veja lá, meninos. Quando você pergunta a uma criança de até uns 5 anos de idade, ela vai para a escola. E quando ela volta, você fala, e aí, o que você fez na escola hoje? O que é a resposta mais clássica que a gente escuta de uma criança que com 6 meses já tem criança indo para a creche, né? Ou até menos que isso às vezes. Até os 5 anos, mais ou menos, que aí seria onde ela tem um professor que é o Lud Magister, né? No ensino fundamental. Quando perguntei, e aí, o que você fez na escola hoje? O que ela vai responder pra gente? Normalmente ela responde pra gente. Que teve brincadeiras, música nova. Tipo, eu brinquei. E o que você vai fazer amanhã? O que você espera que você vai fazer amanhã? Ué, eu espero que eu vou brincar, né? Então, ou seja, vai para a escola para brincar. E nesse brincar tem os jogos, né? Tem os desenhos, tem o desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio, enfim. Mas tudo em função de brincadeiras e jogos, né? Organizar uma fila. É só você ir em qualquer núcleo infantil aí, não precisa nem de entrar lá. Lá da cerca você consegue ver lá dentro o que eles fazem, né? Ali na rotina deles, e é muito próprio disso aqui. E é um aprendizado. E eu tenho aqui um professor que é formado, né? Um sujeito que é estudado, faz um curso superior para dar conta de ensinar para essas crianças no ensino fundamental os jogos e brincadeiras. E eu acho, quem entende de criança aqui sabe muito bem que não é tão simples mexer com criança e colocar elas tão organizadinhas daquele jeito ali. Eu tenho eu já falei para vocês que eu tenho um aqui de 3 anos. Eu não dou conta, ele sozinho na casa, eu não dou conta de pô-lo para ter uma refeição, ele sentar e comer tudo e sair só quando terminar. Eu não dou conta. E eu só tenho nós dois aqui. E eu vejo lá na creche, a professora tem 16 meninos que ela cuida, e os 16 vai na filinha, os 16 ficam sentadinhos, come todos juntos ali, termina, levanta só na hora que pode. Então me explica, o que acontece que essa professora lá, a Lud Magister, dá conta de cuidar de 16 meninos, e eles obedecem, e eu não dou conta de cuidar de um, né? Que eu, enfim. Hã?
É tudo questão do lúdico, né? Como vai envolver a criança naquela situação. Justamente. É uma questão de metodologia, né? Então, esse profissional aqui, ele aprende métodos e técnicas para fazer isso. Mas, na verdade, assim, eu só estou conversando com vocês sobre esse assunto aqui, tá, pessoal? Porque nós vamos chegar aqui, ó. É aqui onde interessa para a gente hoje. E especificamente com os seus mestres. Então, qual que é a faculdade que esse pessoal aqui estuda, esse Lúdio Magista estuda, para ele poder ensinar? Licenciatura. Pedagogia, certo? Aqui você tem uma palavra grega, que é pedo, tem a ver com criança, por isso você tem pediatra, pedófilo, né? Então, o pedo tem a ver com criança, e o gogia tem a ver com conduzir. Então, o pedagogo é aquele que é formado para estudar as técnicas para conduzir a criança. Entendeu? Então, falou em pedagogo, tem a ver com conduzir e tem a ver com criança. O pedagogo é o professor de criança, né? Aí, quando a criança cresce um pouco mais, não tem tanto mais sentido ela ficar só nos jogos e as brincadeiras, né? Então, agora ela precisa aprender disciplina. Então, aqui que aparece, que seria antigamente a gente chamava de ginásio, né? Hoje a gente chama de ensino fundamental 2, né? Que aqui, e aí o ensino médio é uma coisa só quanto a isso, né? Aqui aprende-se as disciplinas, especificamente as letras e os números, né? Aí a gente vai avançando, né, no aprendizado específico, um pouco mais específico aqui do grama. E quem ensina aqui é o grama, e a palavra grama em latim você tem a palavra gramática, né? Então tem a ver com saber ler e saber escrever, especificamente. Mas a disciplina, veja bem a palavra disciplina, meninos. A disciplina, ela serve para quê? Qual que é a função da disciplina na nossa vida? Me ajuda aí num sinônimo, participando aí comigo. Para que serve a disciplina? A separação de conteúdo, professor? Sim, a disciplina é uma forma, os conteúdos separados em disciplinas. Mas aí eu estou perguntando o verbo disciplinar, Matheus. A disciplina, ela serve para fazer o que conosco? Quando você se torna uma pessoa disciplinada, o que você é? Vamos no achômetro mesmo, gente. Aí a gente vai tentando formatar aí um conceito, uma ideia, né? Manter a ordem? Manter a ordem. Ótimo. Que aí você tem a disciplina e você garante um ordenamento da sua vida. E qual que é o fruto? O que pode ser o fruto dessa ordem, dessa disciplina? Então, assim, como eu estou querendo que vocês falem o que está na minha cabeça, é meio complicado vocês saberem o que está na minha cabeça, né? Porque eu tenho uma ideia aqui que eu quero transmitir. Mas se você disciplina a sua atitude num contexto ordenado, né, você vai se tornando cada vez mais especializado naquilo que você tem a fazer. Então, suponha que você tem uma função na sua casa de catar o feijão. Hoje a gente não cata tanto feijão, mas quando eu era jovem, os feijões vinham tudo com pedra. Podia ser um feijão caro no supermercado, chique, que era muito comum vir pedra no meio do feijão, vir feijão que estava brocado. E aí a gente tinha que, antes de pôr o feijão para cozinhar, a gente, normalmente era criança, eu falar a gente jovem lá naquela época, tínhamos que separar as impurezas do feijão, lavar o feijão com sabão bem lavado, porque vinha com terra e tudo mais, e aí para colocar para cozinhar. Hoje em dia já é diferente, nós temos máquinas que selecionam, né? Seleciona muito bem o arroz, seleciona o feijão e coloca ele em tipos, né? Feijão tipo 1, você já pode colocar na panela e cozinhar. Feijão tipo 2 já tem algumas impurezas, tipo 3 já tem mais impurezas. Assim, tem as separações que são feitas aí. Mas o fato é que todos os dias eu
catava o feijão. Cada vez que eu catava o feijão, eu ficava mais especialista em catar o feijão. E cada vez que eu catava o feijão mais especializadamente, cada vez eu gastava menos tempo e catava melhor o feijão. Isso num processo de disciplina. E aí, é claro, me fala aqui, o Matheus ligou o microfone agora, a Isabela, por exemplo, vocês que eu conheci no ensino médio esses dias. Termina o professor, explica o conteúdo e logo vocês são orientados a fazer o quê? No ensino médio? Ou em toda a educação básica? Atividades. Atividade. Parece que o mais importante na escola é a atividade, né? É a tarefa. Inclusive, eu sou professor de ciência humana, inclusive, às vezes, tem conteúdo que eu vou ficar na aula inteira só falando, porque é uma coisa da minha disciplina. E o que o menino me pergunta, professor, vai ter tarefa? E a tarefa? E a tarefa? Porque parece que ali se entende que o mais importante é fazer a tarefa, e é a disciplina. Porque na tarefa, ele vai rever o conteúdo ensinado, ele vai testar se de fato ele entendeu aquele assunto que foi tratado, entendeu? Então, aí a questão de fazer tarefa é próprio da educação básica. Eu tenho meus amigos professores de matemática, né? E aí eu fico pensando, quando eu vejo eles planejar a aula, né? Não tem texto nenhum, não tem que falar muita coisa, tem que resolver tarefa, tem que resolver exercício, tem que resolver a operação. Vocês sabem disso que eu estou falando, sabem? É isso mesmo, não é, gente? Ou não? Sim. Beleza. Isso é próprio da educação básica do nível ensino médio, ensino fundamental 2. Nós temos o Grama, que é o professor de disciplinas, que se ensina letras e números. Professor, mas tem lá ciências, tem física, tem biologia. É tudo dissidência desses dois itens aqui, né? A questão da distribuição da questão numérica e a questão das letras de entender o mundo. Agora, o que acontece? Nós não estamos mais na educação básica. Então, Isabela, olha que glória! Não é mais tempo de ficar fazendo tarefinhas. Isso não é uma coisa boa, Isabela? Porque tarefinhas Graças a Deus. era coisa do ensino básico. Entendeu? Então não tem mais essa história de terminou um textinho, tarefinha. Fixação de conteúdo. Não tem, ou pelo menos não deveria ter, porque isso é coisa da educação básica. Mas também, Matheus, não confunda. Não é mais tempo de ficar fazendo tarefinha, mas também não é mais tempo de ficar fazendo jogos e brincadeiras. Não é hora de brincar mais. Não tem que pensar em recreio, né, de meia hora lá da escola. Recreio, vou lá, vou recreio. Não, agora não. Agora você não tem mais essas brincadeiras, não tem jogos e também não tem que ficar fazendo tarefa. Mas tem que fazer o quê, então? Uai, se a vida toda na escola eu brinquei, joguei e fiz tarefa, o que sobrou, então, para fazer aqui na faculdade? Na educação superior? O que vocês acham, meus alunos? Estudar. Estudar. Pois é, mas o estudar foi um ato da vida toda. A escola é local de estudar. A escola básica e a escola superior. Estudar. Mas o que a gente vai produzir? Lembrando, nessa sequência histórica e estrutural que eu estou fazendo com vocês aqui. A produção do meu filho na creche é brincadeiras e jogos. A produção de vocês no ensino médio até esses dias era fazer tarefa, atividades. E agora? O que você pensa? Agora adquirir conhecimento. Pois é, Isabela, mas conhecimento você adquiriu nesse período todo, desde a educação básica, desde a creche. Mas agora é conhecimento superior, Caio. Sim, mas e a produção? Esse conhecimento, ele tem que ser mostrado, de alguma forma. Ele foi mostrado... Professor? Filho. Pode falar. Você é professor no mercado de trabalho? Isso é uma atuação. Mas antes de você chegar lá, você tem que produzir um monte de coisa aqui dentro. Assim, eu falo a questão do diploma, né? Antes de você pegar o seu diploma e entrar no mercado de trabalho diplomado,
você tem que fazer os... Vocês estão falando tudo no mesmo contexto, gente. Tem que ter estudo, vai produzir conhecimento. Eu estou perguntando como que você vai apresentar, como que você vai produzir aqui no ensino superior. Ou como você acha que vai produzir aqui no superior. Mão de obra especializada? Terceirização, professor? Mas isso tudo é consequência do ensino superior, gente. Dentro do ensino superior, você tem que produzir alguma coisa. Entendeu? O que você vai produzir dentro do ensino superior? Porque tem essa questão também, viu, gente? Na faculdade é um não lugar. Ou você é um cara formado, bacharel em direito, fazendo concurso, né? Ou você tá um universitário. O que é um universitário? Universitário não é nada. Você não tem diploma, né? Mas também você não está mais na educação básica. Então você está aí no não lugar. Você está num lugar de passagem. E depois de terminar essa passagem, aí você vai entrar no mercado de trabalho com o seu diploma, e se depender do diploma para isso, claro, né? Essas questões. É isso que eu tô, na verdade, gente, eu não estou sabatinando vocês, eu estou problematizando uma questão para a gente pensar aqui como que a gente vai perceber isso. Ainda vocês não me responderam. Nós aqui, repetindo, criança pequena produz jogos e brincadeiras. Criança maiorzinha um pouquinho até o ensino médio produz atividades e tarefas de fixação do conteúdo. E o que a gente vai produzir aqui na faculdade? No mesmo contexto, tá, gente? O contexto é um só. Seriam os trabalhos mais complexos, no caso, para apresentar o conteúdo fixado. Então, Artigo, trabalho de conclusão de curso. Olha aí. Aí, com base nessa fala da Luana, vamos para o professor. Qual que é o nome do sujeito ou da função desculpa, mais alta numa universidade? Não é o caso da FAI, tá? Que a FAI é faculdade. Mas numa universidade, que diferença tem a faculdade da universidade? É o número de cursos agregados e as áreas do conhecimento. Entendeu? Que tem ali dentro daquele... A FAI está crescendo. Esse ano ela já é centro de ensino superior. Não é mais só faculdade de Porá. Já é centro de ensino superior. Então, ou seja, é mais que faculdade. Mas ainda não é universidade. Quem que é o topíssimo da universidade? Quem sabe? Doutor. Doutor é o título de qualquer professor, né? Que pode dar aula na faculdade e tal. Mas o máximo lá dentro, entre os doutores, tem um que é o top lá dentro. É o chefão da universidade. Quem já escutou o nome da função do chefão da universidade? É doutor também, mas aí tem um nome bem específico. Alguém lembra? Começa com R. Reitor. Reitor. O reitor da universidade. Agora, essa palavra, né, é a função que ele exerce, mas quero chamar a atenção para vocês aqui para a gente trazer a mesma definição. Ele é o professor da universidade. Da mesma forma que o Lud Magister, o que o Lud Magister ensina? Por favor? Para saber se vocês estão lembrando, né, gente? O que o Lud Magister ensina? Jogos e brincadeiras. Brincadeiras e jogos, professor. Então, coisas lúdicas, jogos e brincadeiras. O que o Grammar ensina? Letras e números. Letras e números. Ele impõe a disciplina, certo? E o que você acha que a gente pode tirar, que palavra de ensinamento a gente pode tirar aqui da palavra reitor? O que o reitor ensina? Se grama ensina letras, porque latim grama significa letras. Se lude é lúdico do latim, então ensina jogos e brincadeiras. E retor, que palavra em português esse sujeito aqui ensina? Pode ensinar. O reitor. Meus queridos,
É imaginação, gente. Deixa fluir. Alguém chuta? Redirecionar, professor? Redirecionar. Mas aí, ô Matheus, vamos aproveitar as letras que estão ali. Não tem a letra D ali. Sabe assim, no radical da palavra, sabe? A gente tem que pegar essa palavra aqui, olha, e fazer alguma outra palavra. Só que reitor está em português, certo? Deixa eu colocá-la em latim, e aí você vê se do latim dá para fazer uma palavra que tem a ver com aquilo que a gente aprende na faculdade. Em latim é só isso aqui, ó. É retor. E agora, dá para fazer uma palavra aí em português? Reitor é português, em latim é retor. O que vocês acham? Que palavra é parecida com essa aqui, meninos, em português? Com essa palavra aqui. Retornar? Pode ser. Tá dentro do radical. Mas ainda não. EG. Regência, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mas tem uma palavra mais pontual. Uma palavra mais que diz o que tem que ser dito. A regência tem tudo a ver, porque a regência, o magíster, né, que o mestre ele faz regência, o grama faz regência e o retor também faz regência. Ele ensina. Mas ensina o quê? E aí a questão é essa, entendeu? Ensina o quê? Ensina você a fazer o quê? Vamos continuar a palavra? Vou pôr acento no O. Retó. O que eu posso... Vamos lá, vamos fazer o jogo da forca aqui. Me fala uma letra aí, eu falo se tem ou não. Começa aí, Ana Paula Pires. Falta então aqui, ó. Uma. Então vamos fazer o jogo da forca, já que nós temos tempo aqui. Aí tem a letra A. E agora? Ô, Carlos Eduardo, que letra que você quer tentar colocar aqui? Um N? N. Então aqui, ó, a forca, né? Então já tem aqui já tem a cabecinha do sujeito aqui. Vai lá, ô Guilherme. Tem duas letras faltando. Guilherme tá ouvindo, não? Isabela, que letra? Tem outro E? Outro E? Então deixa eu fazer aqui o pescocinho do menino aqui. Não tem o E. Pronto, vamos ver quem mais. O José Victor. D. D de dado? Isso. Então vamos ter que fazer aqui os bracinhos do menino. Ó. Próximo. Luana, que letra? I? E tem. Tem sim, senhora. Tá aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Eita. Tem... Tá. Tá aqui. Falta uma letra. Qual que é? Já sabe qual letra? Não sei. D de dado? Tá cortando. Acho que a sua internet não tá... O que você falou, Luana? Qual letra? Eu chutei. Infelizmente, ele não está conseguindo ouvir. Talvez você até tá falando Eu a letra. chutei retórica. Então é isso. Fechou. Entendeu? O retor é o professor de retórica. Agora, o que significa a palavra retórica?
Então, veja bem, gente, tá claro aqui agora já a Deu para coisa. escutar aí. Agora escutei, retórica que você falou. Então, meninos, olha, repetindo para a gente finalizar essa parte aqui. O professor de crianças é o Lud Magister, ensina jogos e brincadeiras. O professor de jovens é o Grammar, ensina letras e números, né? Disciplina. O professor da universidade, da faculdade, o professor da educação superior tem que ensinar para você retórica. E agora? O que é a palavra retórica? Seria impor regras, ou impor normas. Não é tão grave assim, não, porque você já é grande. Você já é adulta. Você não precisa mais de ficar te ensinando normas, não. Quem ensinou norma foi o professor da disciplina. Entendeu? Que te pôs disciplina, entendeu? Agora não. Agora você já tá disciplinada. Você já está responsável pelos seus atos. Agora você precisa de uma habilidade. Adquirir uma habilidade superior. E essa habilidade superior é uma arte. Arte de falar. Tá? Arte de falar bem. Sabia disso, Isabela? Você que é uma das jovens aí que eu conheço, né, que tem. Sabia disso, Matheus? Que retórica é a arte de falar bem? Professor, essa aí eu não sabia não, hein? Pois é, retórica é a arte de falar bem. Uma pessoa que tem retórica é uma pessoa que dá um discurso, uma pessoa que fala, uma pessoa que organiza as ideias e ela transmite essas ideias para as outras pessoas. Beleza, nós Uma estamos... pessoa igual o senhor, então. eu já tenho nível superior, né? Agora você tá igual vocês estão tendo, né? Quando terminar o seu nível superior, você vai também estar melhor na sua retórica, a gente espera, né? Porque é justamente isso, meninos. Então, olha, retórica, falar bem. Agora, o falar bem, aí volta na fala da Luana, quando a gente perguntou da produção. Ela falou, como é que a gente fala aqui na universidade? Em que se constitui o nosso falar aqui na faculdade? Então, o nosso falar é expor as nossas ideias. E nós temos que fazer isso bem. E de qual forma que a gente faz essa exposição? A gente usa a oratória, então a gente dá nossas palestras, e os senhores do direito, vocês vão fazer isso aqui, vocês sabem tanto, né? Sustentação oral, tem até o nome, né? Numa ocasião de sustentação oral. E aí o juiz vai falar para você, então, doutor Matheus, doutor Maurício, o senhor tem 1 hora para sua argumentação inicial. Aí você pensa, lá, talvez agora você pensa, nossa, tudo isso? Mas eu tenho certeza, viu, Matheus, Maurício, Luana, vocês todos aí, que quando o juiz falar, o senhor tem 1 hora para sua sustentação oral, o senhor vai falar, só isso? Não vai dar nem para me introduzir o assunto. Entendeu? Eu tenho certeza que os senhores vão adquirir habilidades suficientes para que os senhores falem 1 hora, 2 horas, 3 horas, e depois tem a réplica, a tréplica, e assim vai por diante. Por quê? Porque aqui é o espaço no qual você vai adquirir essas habilidades, e não é só treinar, né? Não é só fazer tarefinha, é meter a cara no livro, é estudar a doutrina, é ler a lei, é fazer tudo aquilo que você precisa para que você, então, tenha condições de ter ideias. E depois a retórica é só para você organizar essas ideias e falar bem, falar com propriedade, entendeu? Então, nós temos aqui a dimensão da oratória e a dimensão da escrita. Porque não adianta você falar bem, porque você precisa escrever bem. E nós vamos escrever em que forma? A Luana já falou. Quer repetir, Luana? Artigos. Você, no seu concurso para juiz, você tem que saber escrever uma sentença, né? Você tem que saber estabelecer... Vamos colocar aqui na oratória, que é a coisa para vocês, uma sustentação oral em uma audiência, né, por exemplo. Você tem que aprender a fazer... Outra parte escrita que vocês fazem, advogados aí. Uma petição
né? Você tem que fazer a petição, solicitar alguns documentos específicos que tem que ter ali argumentação, tem que ter uma série de fundamentação, um habeas corpus, né? Então, e tantos outros documentos que os senhores vão aprender a escrever e que a faculdade ou a educação superior, ela não só precisa te ensinar a fazer, mas ela não vai te dar o diploma se você não aprender a fazer. Tá claro isso? Porque se vocês do ensino médio há pouco tempo, se vocês não tivessem feito as tarefas lá no ensino médio, vocês estavam aqui hoje? Acho que não pode nem falar muito, né? Porque o ano passado a gente passou sem fazer nada, mas o ano passado teve pandemia. Mas, enfim, se vocês não tivessem brincado lá na educação infantil, você não passaria para a educação disciplinar. Se você não tivesse feito as tarefas lá no ensino médio, você não estaria na faculdade. E aqui na faculdade, se você não escrever os artigos, se você não escrever a seu TC, né, que é trabalho de curso que forma monografia. Se você sobe um pouco o nível, você vai ter que fazer uma dissertação de mestrado. Se você sobe mais o nível, você tem que fazer uma tese de doutorado, né? Então, aqui é a retórica, é aqui. Lá na escola, ninguém vai fazer uma dissertação de mestrado, ninguém vai fazer uma tese de doutorado lá. Agora, aqui não, aqui na faculdade, sim. Aqui na faculdade vai ter, né, os doutores, os mestres, os especialistas, os bacharéis, que vão fazer artigos, teses, sentenças, petições e tudo mais, essas coisas aí. Meus queridos e minhas queridas, conseguimos fechar essa parte aqui? Conseguimos ou está muito confuso ou está estranho? Então, eu quero perguntar de novo e, por favor, me responda. Qual que é o objetivo do ensino superior? Aí eu quero perguntar isso para você agora e você pense nesse mesmo sentido. Quando eu pergunto para você qual que é o objetivo do ensino superior, tudo que nós estamos fazendo aqui é a atitude do ensino superior. Entendeu? Essa aula que nós estamos tendo agora, aquela aula que nós tivemos semana passada, tudo faz parte do contexto do ensino superior. Então, toda atitude tem que concorrer para esse objetivo, tem que possibilitar a gente conseguir esse objetivo. Então, eu vou repetir a pergunta e eu queria que vocês respondessem com muita clareza, com muita tranquilidade. Qual é o objetivo do ensino superior? Vocês querem responder por um link? Prefere escrever e não falar? Pode ser? Professor, eu acho que o ensino superior é transformar as práticas que a gente já possuiu em práticas na realidade física mesmo. Olha, você deu uma resposta, mas não foi a resposta dentro do que nós acabamos de discutir aqui. Você entendeu? Criar nossas habilidades, não? Ainda Será, o que torna um estudante apto? Fazer determinada. Tá dando muito ruído aí. Nós vamos fazer uma participação. Eu vou pedir para vocês escreverem a sua participação. Superior. Eu vou mandar o link, que aí vocês podem fazer daquela forma, né? Que aí a gente vai, então, gravar essa imagem para a gente tê-la depois.
pode colocar até três questões lá, certo? Pessoal, tá no grupo do WhatsApp, clica no link lá e responda, por favor, essa questãozinha que a gente colocou para vocês. Ô, Guilherme, eu vou desativar seu microfone, tá passando muito ruído. Conseguiram abrir o link aí, pessoal? Tá no grupo do WhatsApp. Qual é o objetivo da educação superior? São frases curtas, tá? Não faz muito textão não, porque não cabe na janelinha. Pessoal, alguém tá com alguma dúvida aí? Alguém viu aí que cortou as letras, né? Então, ou seja, frase bem curta que a gente precisa usar para dar certo aqui. Então, já chegaram algumas respostas. E aí, essas respostas que eu quero chamar mais atenção, então, essa aqui, ó, da fala e da escrita. Essas, gente, que seria a nossa função aqui. Os conhecimentos que você vai fazer aqui, principalmente nesse curso seu, sabe? Que seria muito diferente, porque tem aí entre vocês acho que é a Luana, né? Tecnóloga, né, Luana? É isso? Isso. No curso tecnológico, ele não vai garantir esse tipo de formação aqui de fala e escrita. Não é esse o objetivo principal desse tipo de curso. O objetivo principal desse curso técnico, tecnólogo, é você, de fato, já ir mexer com a coisa que você pretende trabalhar. Né? Desenvolver as técnicas para ir para a prática, especificamente. Agora, aqui nós estamos no curso superior. E esse curso superior, dentro das ciências chamadas humanas. Então, aqui é o local de você estudar as teorias. Vai ter prática? Vai ter estágio, mas o principal nosso aqui não é a prática, o principal é a teoria, porque é a teoria que vai orientar a prática qualificada para vocês, certo? Então esse que é o ponto que vocês têm, eu quero chamar a atenção. Isso que eu estou falando aqui é definição, tá? Não é reflexão, é definição. Aqui é o local que você tem que aprender a escrever e você tem que aprender a falar, entendeu? E aí, claro, escrevendo e falando bem, você vai estar escrevendo sobre o quê? Sobre o conhecimento, sobre aquilo que você desenvolveu. E aí você vai estar preparado para o mercado de trabalho, né?
Aí você vai, então, recapitular conteúdos, você vai, então, garantir especialização, vai garantir sua atuação, vai se tornar uma pessoa apta, né? Uma pessoa apta. E é essa que é a questão mesmo, né? Então, eu acho que aqui já está sintetizado e registrado esse objetivo da educação superior. Eu fiz toda essa fala inicial tentando linkar com os outros níveis de aprendizagem que vocês já passaram por elas. Todos nós aqui já passamos por todas essas fases anteriores. E agora nós estamos na fase superior, né? Então, a gente vai adquirindo essas capacidades, né? Como o Matheus falou aí agora há pouco, né? Então, a gente, para dar aula lá no ensino médio, a gente precisa ter um grau acima do ensino médio para dar aula no ensino médio. Para dar aula aqui na faculdade, a gente tem que ter um grau acima da faculdade para dar aula aqui na faculdade, né? E a gente vai buscando essas graduações para que a gente tenha essa capacitação e aperfeiçoamento para esse trabalho. Mas daqui para frente, meninos e meninas, tudo que eu faço, tudo que eu estudo está na linha de enriquecimento da minha oralidade e enriquecimento da minha capacidade argumentativa para que eu escreva bem, entendeu? Então, o último curso que eu fiz, né, a última graduação que eu fiz, me exigiu lá, eu produzi um trabalho de 150 páginas, né, 150 páginas de teoria, estudo e tudo mais. Agora, eu estou trabalhando para me fazer uma tese, e essa tese, sei lá quantas páginas vai ter, mas eu penso que não vai ser menos que umas 200 e tantas páginas, né? Então, ou seja, mas, gente, é tudo fruto do estudo e a capacitação. E outra, até eu fazer a tese, eu tenho que fazer 6 disciplinas do curso. Cada disciplina eu tenho que fazer um artigo. Então, eu estou em fase de terminar 2 artigos esses dias. E até lá, se somar tudo, né, a produção da gente ainda é muito maior do que esse trabalho final que se tem. E eu espero que os senhores, a cada dia, aprendam a falar mais, melhor. Ó, eu não estou fazendo redundância, tá? Aprenda a falar mais em mais intensidade mesmo, em quantidade, e em qualidade, que seria a questão melhor. E escreva sempre melhor e também mais. Beleza? Então, nós fizemos essa primeira parte aqui. Nós podemos, então, passar para outra parte da aula, que é a conversa sobre a disciplina em específico, certo? Então, o nome da disciplina, todo mundo pegou? É Ciência Política e Teoria do Estado. Aí, a gente já acabou entrando ali na participação ali do Mentimeter, e eu estou preocupado. 5 pessoas participaram. Quem não conseguiu participar, que nós temos aqui na reunião 8 pessoas. Quem de vocês 3 não conseguiu fazer lá? Só para a gente ir acompanhando aqui, para a gente não ficar perdido. Fazendo uma chamada aqui dos 8 que estão presentes. Ana Paula, por favor. Aí eu vou fazer a chamada, vocês se manifestem. Presente. Você conseguiu fazer lá a participação no Mentimeter? E que é essa participação agora? Travou, não deu para entender. Não conseguiu fazer, né? Então, nós vamos fazer agora uma outra atividade ligada a essa. E se você tiver dificuldade, você me fala para eu tentar te orientar. Então, você é uma das que não fez. Alguém já fez aqui agora, né? Carlos Eduardo, está presente? Estou. Você conseguiu fazer a participação lá naquela plataforma? Sim, consegui. Beleza. Guilherme Henrique, presente? Guilherme Henrique não está presente? Eu consegui fazer também. Conseguiu. Isabela, você está presente e conseguiu fazer? Professor, eu não tô conseguindo entrar lá no link que o senhor mandou, não tá querendo entrar. Naquelas outras entrava, aquele dia entrou, mas agora não tá querendo, então não sei por quê. Nós vamos fazer uma segunda participação agora e aí a gente atesta. Então agora eu já descobri, já deu para perceber as 2 pessoas que não conseguiu fazer. Se bem que
lá tá liberado que a pessoa pode entrar mais de uma vez, né? Aí eu só quero confirmar, então. José Victor, você conseguiu fazer lá? Sim, consegui. Ótimo. Luana, você conseguiu também? Consegui, sim. Ótimo. Matheus, deu certo? Sim, professor. Certo. Maurício, funcionou? Sim. Beleza. Então agora, gente, é o seguinte. Não sei o que você já ouviu falar dessa disciplina. Não sei se você sabe do que se trata essa disciplina. Mas eu queria saber os seus preconceitos, as suas ideias iniciais. Entendeu? Quais são suas ideias iniciais quando falou, vai ter aula de ciência política e teoria do Estado. Lá no curso de Direito da FAI, o professor Caio é meu professor. Que disciplina é essa? O que estuda nisso? Certo? Então, ou seja, aí eu queria que vocês apresentassem os seus preconceitos, as suas ideias iniciais, respondendo a seguinte pergunta, né? O que você acha que trata essa disciplina? E o que você acha que ela tem a ver com o curso de Direito, né, no qual você está sendo formado? E aí, Isabela e eu acho que a Ana Paula, né, não conseguiu. Vê se dá certo aí agora. Se não der, explicar diferente, funciona. Tem dificuldade para entrar, pessoal? Tá dando certo? Professor, eu não consegui entrar, mas me fala a pergunta aí que eu respondo por aqui. O meu entrou, professor? Beleza. Vamos. Ô, Isabela, deve ser alguma questão aí de. Você está com abas abertas da internet no seu telefone? Você está usando telefone, né, Isabela? Tô. Tenta fechar tudo que está de par na internet aberto. Tenta fechar tudo. Não, E mas não tá tenta... aberto não, professor. Só tá aberto o senhor aqui. Aí você entra no WhatsApp, Aham. Aí clica viu o lá link, e. apertou. E aí aparece error, sei lá o quê. Mas aí eu acho que você podia tentar de novo, porque acontece isso aí mesmo no sentido de atualização. Ana Paula, o seu deu certo ou não? Consegui, já vou responder. Então, Isabela, vamos ver aí se você tenta de novo, ver se funciona. Eu não sei qual que é o bloqueio do seu, então, não. Só tentando ler a pergunta que está feita aí, né? Então, o que se irá estudar em ciência política? O que você acha que vai estudar em ciência política e teoria do Estado? E o que essa disciplina pode ter a ver com o curso de Direito? Então, são duas questões aí dentro, né? Já temos uma resposta aqui compartilhada. Isabela, deu certo ou ainda não? Tô tentando aqui. Mas ainda não deu certo, né? Se o senhor quiser que eu respondo por aqui, eu respondo. Não conseguiu não, né? Não. Que pena. Mas não tem problema não. Aí depois a gente vê. Você aceita transmitir a tela do seu celular para me ver que mensagem está aparecendo aí para você, para saber se tem alguma coisa que a gente pode ajudar? Pode ser, Isabela?
Professor, meu celular tá numa travação aqui que eu acho que eu vou tentar pelo computador. Vou ligar o computador aqui agora. Vou tentar por ele. Às vezes pode ser isso, né? Mas às vezes pode ser outra coisa mais simples também. E tentar colocar. Tá bom. Consegui, professor. Graças a Oh, Deus. aleluia. Então tá ótimo. Aí agora todos têm acessibilidade entre nós aqui. A gente já pode, então, fazer a leitura daquilo que está posto aí, né? 7 de vocês, a Isabela está terminando aí. Então lá. Alguém disse, aí nós vamos vendo, né? O que que tem a ver, o que que vai. Logo depois dessa tela aqui, a gente vai olhar o plano da disciplina propriamente dita, a ementa, né? A gente faz a comparação, então. Então alguém diz ciências sociais, sistema de governo, comportamento político e atividades políticas em geral. Ciência política, vai estudar política, vai estudar governo e tem a ver com ciência social. Beleza. Alguém pensa que tem a ver com políticas sociais, políticas públicas. Quem escreveu essa palavra, esse termo políticas públicas, poderia se manifestar e só me dizer o que você entende por políticas públicas? O que você entendeu que disse aqui? Quem escreveu esse ponto? Oi? Oi, foi eu. Tá me ouvindo? Sim, sim. Luana, o que é políticas públicas? Agora não estamos ouvindo, Luana. Não sei se está tentando falar. Tem do cidadão aqui, dela precisar, que dela necessitar, de todas as classes sociais. Políticas públicas, o maior exemplo que nós temos são os serviços sociais prestados pelo governo, os atendimentos sociais. Beleza. Só me permita, Luana, um acréscimo, né? Então, você definiu mais assistência social e política social. A política pública, propriamente dita, são as formas que o governo atua, ou aquilo que determina a atuação do governo. E aí é uma coisa que tem tudo a ver com o seu curso, porque a política pública pode ser sinônima de lei, sabe? Leis que têm a finalidade de tudo isso que você acabou de falar para a gente aí, que é a questão de auxiliar as minorias, né? Fazer a política social, essas questões todas, certo? Então, você pode direto definir políticas públicas como lei. Agora, é uma lei temática, é uma lei que tem a ver com alguma coisa específica, que é a assistência da população. Começando com saúde, educação, né? Segurança e as outras demais que vai se desdobrando. Beleza? Obrigado pela participação, tá?
Alguém escreveu aqui, penso que vamos estudar sobre os direitos do Estado, assim, interagindo com o curso de Direito. Tem tudo a ver com o Estado, tudo a ver com o direito. A gente vai vendo esses desdobramentos, como vai acontecer. O dever da administração na política, beleza, mas deixa eu te falar também que você vai ter uma disciplina que é Direito Público, que vai estudar muito mais esse ponto aqui. Nós vamos ficar mais nesse ponto aqui de sistema de governo, tá? Essas questões mais ligadas à estrutura do Estado. Alguém escreveu, as organizações do Estado e os poderes que cabe a ele. Isso aqui está bem dentro do assunto nosso mesmo. O direito, no caso, irá buscar entender ou analisar o funcionamento do Estado e sociedade. Está perfeita essa definição. É justamente assim, eu já posso até adiantar, né? Porque conforme uma estrutura de Estado, se desenvolve um direito. Se muda a estrutura de Estado, se desenvolve um outro tipo de direito, entendeu? Então, o direito ele está refém, o direito está a serviço do Estado. Então, o Estado, de alguma forma, manda no direito, né, conforme a Constituição do Estado. Estudar sobre política e o governo para entender melhor sobre as leis e como utilizá-las e entender as formas de governo, executivo, legislativo e judiciário. Olha, já veio aqui a questão da divisão dos poderes específicos em uma república, né? Em um governo republicano e também democrático, quem sabe. Política e Estado têm muito a ver com o direito, por isso, acho que vamos estudar essa disciplina. A área da política de nossa sociedade, o fundamento da questão tem a ver com a criação de leis, o poder legislativo, executivo e o judiciário, justamente. Então, na estrutura de Estado que nós temos, quem faz a lei é o legislador, que não é jurista de jeito nenhum, né? Necessariamente, quer dizer, desculpa. Estudar sobre política e o governo para entender melhor sobre as leis e como utilizá-las, né? Então, eu acho que já tinha lido esse. Então, nós temos aqui, né, essas manifestações. Esse é o último aqui, aprofundamento na área política, na criação de estudos das leis. E é uma matéria onde se estuda mais a fundo a questão da política e envolve o Estado, onde o direito envolve questões para estudar a forma de Estado, seus objetivos e a busca do bem comum. Uma coisa que eu já queria na chatice do professor, que temos que fazer, né? Da partir de agora, quando vocês forem falar a palavra Estado, que não foi o Estado de Goiás, mas o Estado brasileiro, vamos sempre usar a palavra com E maiúsculo, tá? Então, Estado a gente coloca com letra maiúscula o E do Estado. Então, da agora para frente, por favor, façam assim dessa forma para a gente separar esse Estado, né? Brasil, por exemplo, Reino Unido, do estado emocional ou do estado de Goiás, né, que são coisas mais particularizadas. Beleza. Então, pronto. Feita essa primeira parte aqui, agora vamos lá no nosso blog, né? E lá no nosso blog nós vamos ver o que está no plano da disciplina específico para a gente estar trabalhando com vocês durante esse ano aqui. Então, você, no link que você entrou para assistir essa aula, pegar... Veja aqui, apresentação do plano da disciplina. Clique aqui, tem a postagem aqui do plano da disciplina. Temos aqui as identificações básicas, entendeu? Aquilo que você precisa saber aqui, a carga horária da disciplina são 60 horas, 40 horas serão presenciais, 2 aulas por semana durante 20 dias. E aqui, as 20 horas que você vai fazer no AVA da FAI. E agora aqui nós temos o que interessa mais para esse momento, que é a ementa, o resumo da disciplina, que vem conceito de ciência política. Então, o que significa a palavra ciência política? A palavra ciência e a palavra política e ciência política. Verificar a questão da ciência política e a teoria do Estado, a relação entre esses dois elementos, né? Uma coisa é ciência política, tem uma pegada mais positivista, mais cientificista. E outra questão é teoria do Estado, que tem uma pegada mais filosófica, né? Mais de teoria de ideia.
verificar as sociedades políticas organizadas, o próprio conceito de Estado, que tem uma origem, uma evolução, e tem os estados no tempo, né? O Estado moderno, por exemplo, que, no caso, o direito que nós estamos vivenciando hoje, ele está fundado nesse Estado moderno. Elementos do Estado, né? Formas de Estado, formas de governo, questões teóricas como soberania, questão do poder, questão de território, questão do povo, né? Finalidades e função do Estado, conceito de Estado. Tinha conceito aqui de ciência política, agora conceito de Estado. Personalidade jurídica do Estado, Estado e democracia, também tem Estado sem democracia. As democracias podem ser direta, semidireta e representativa. Questões ligadas à democracia e formas de governo, os regimes políticos e as investiduras dos governantes, né? Partidos políticos, formação do Estado brasileiro. Só para orientar, eu costumo fazer essa disciplina em 2 capítulos, né? Um capítulo é a teoria do Estado, a parte mais teórica, a gente faz primeiro, e a segunda parte é a parte mais prática, que é a teoria da ciência política, como a questão do sistema eleitoral, sistema de forma de governo aí, a gente vê na segunda parte da disciplina. Meninos, qual desses itens aqui para você foi o mais estranho de todos que você mais assim te causou qualquer tipo de que é isso? Nossa, que essa coisa tá estranha demais. Que item desse aqui te causou qualquer estranheza? Ou maior estranheza? Aquela perguntinha clássica. Vocês estão pensando para falar ou vocês não vão falar? Só me dá um toque aí. Eu não gostei muito desse negócio de soberania aí, não. Você não tinha não está acostumado com esse termo, não? Certo. Não. Beleza. Mas você entende a palavra isolada? Tipo, no caso seria mais uma hierarquia, no caso. Tem a ver com hierarquia. A palavra mais adequada para definir a soberania é a palavra poder, entendeu? Então, é a noção de poder. E aí, o Estado, ele é soberano, entendeu? Ele é independente. O Brasil, ele vive e age aqui dentro e não está nem preocupado com os valores lá da Inglaterra ou do Canadá ou dos Estados Unidos. Apesar de ter algum tipo de comunicação, mas o Brasil é soberano, né? Inclusive na Constituição está lá escrito, né, a questão de que não pode abrir mão da nossa soberania. E aí, nesse Estado brasileiro que nós estamos dando como exemplo, tem a soberania da União Federal, a soberania de cada estado brasileiro, cada província, e a soberania de cada município brasileiro. Você está vendo isso, não está vendo, na questão do coronavírus? O governador determinou, olha, vamos fazer um lockdown aí, quase um lockdown. Agora está esperando o quê? Que cada prefeito faça o decreto. Porque o decreto do governador não tem validade dentro do município de Porá, por exemplo. O que vale aqui dentro é o decreto do prefeito. Aí, se o prefeito, agora eles estão amiguinhos de novo, né? Então, se o prefeito está de acordo com as ideias do governador, ele vai fazer um decreto alinhado. Mas se por acaso o prefeito achar, não, aqui eu não vou fazer tão rígido assim, não, eu não vou fazer decreto aqui, não. Ele não faz. E não tem nada que pode determinar ou obrigar aqui dentro. Porque tem uma soberania limitada, mas tem uma soberania entre as unidades da federação, no caso, município, estado e União Federal, que é o Brasil, né? Entendeu? Um pouquinho só? Deu para entender? Um pouquinho melhor? Acho que não sei quem falou, foi o Matheus? O Guilherme.
Certo. Mais alguém achou alguma coisa diferente aí? Sei lá, já ouviu falar nesse negócio de democracia direta, semidireta, representativa? Era justamente o que eu iria perguntar. Eu Então, pergunto nessa, democracia direta, indireta e representativa. qual que você acha que é a nossa? A que nós usamos aqui? Nós estamos na democracia. E qual que você acha? Que é a direta, semidireta ou a representativa? Indireto, eu acho. Eu colocaria semi-direta. No nosso caso, meus queridos, bom, deixa eu perguntar para você. Quando você vota para escolher um deputado, presidente, vamos falar deputado e vereador. Quando você vota para um deputado e vereador, o seu voto vai diretamente para ele ou você vota em alguém para esse alguém votar nele? Vai direto. Vai direto. Então, quando chegar lá, vai contar os votos que cada um recebeu. Entendeu? Então, não é semidireta. Se for semidireta, tipo assim, eu sou representante aqui de Iporá e o Maurício também é representante de Iporá. Eu apoio o governador fulano de tal. O Maurício apoia o governador Beltrano. Aí vocês votam ou em mim ou votam no Maurício. De modo que se eu ganhar, quem vai ser o governador vai ser o fulano de tal. Então ele foi eleito indiretamente, passando por mim. Então você não vota nele direto, você vota em mim, que sou representante daqui, para escolher o presidente lá. Entendeu? Isso é a democracia semidireta. É o que acontece lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então lá nos Estados Unidos é o colégio eleitoral. Não é contado o voto do presidente, o voto de cada um eleitor dos Estados Unidos, não. É contado o voto dos colégios eleitorais. Cada estado vota nos representantes, esses representantes, então, vai escolher o republicano ou o democrata lá dentro. Entendeu? Mas a gente vai ter um momento mais específico para explicar um pouco, tentar explicar um pouco melhor isso aí. Mas no nosso caso, a gente ainda tem, além de ser a democracia direta, né? Da gente votar diretamente no nosso representante, aí eu tenho a palavra representante, entendeu? Nossa democracia ela é representativa, de modo que a nossa maioria votou no Bolsonaro, então o Bolsonaro representa o Brasil. Não importa se você não gosta ou se você gosta, mas independente disso, ele representa o Brasil. Tudo que ele fizer e falar dentro do poder constitucional dele, né, enquanto presidente, na verdade, eu estou falando, você está falando, entendeu? É ele. Ele falando, ele tem já o direito de falar em nosso nome. Ele tem o direito de nos representar. Luana, você queria dizer? Não, no momento tá tudo bem. Beleza. Tá bom, então esses aqui são os itens. A gente tem que desdobrar isso aqui em aulas, né? As aulas para a gente estar entendendo cada item desse aqui. E só lembrando do que nós falamos inicialmente aqui, o que eu espero que vocês façam depois das aulas, ou depois de cada aula sobre esse assunto, o que vocês têm que fazer? Pensando no objetivo do ensino superior, gente. Pesquisar mais sobre o assunto? Não, Maurício, tem outra coisa mais específica que eu espero que vocês façam a partir do aprendizado disso aqui. Caio, Sim. essa investidura dos governantes aí, o que é isso? Explica aí, por favor, pelo menos Pois é. uma entrada. Você escutou nesse início de ano que uma notícia fala assim, o Nassoitan foi diplomado. Você escutou essa notícia? Sim. Então, faz parte do rito de investidura no cargo, ou seja, ele está se vestindo da roupa de prefeito da cidade, entendeu? Então, por isso que é o termo investidura, quando ele, então, está se tornando prefeito. E aí o nosso ritual aqui determina que ele tenha sido eleito nas eleições, né, com a maioria dos votos, aí o TRE dá para ele um diploma
que ele tem direito de ser prefeito pelos 4 anos aqui agora. E aí é o processo de investidura, que se dá pela eleição e pela diplomação do candidato. Certo? Isso acontece também, não sei se você é católico ou já viu, né? Quando o sujeito vai ser padre, tem uma celebração, e no momento da celebração, depois que ele se torna padre, ele tem direito de usar uma roupa própria de padre. Aí tem um momento lá da investidura. Então, lá na Igreja Católica tem investidura real, de vestir a roupa mesmo, colocar estola, colocar casula, aquela coisa toda que eles têm lá. E aí, no caso aqui do governo, né, é uma coisa mais simbólica na democracia no prefeito. Mas tem uma parte mais prática no presidente da República, se você lembra de ver. Então, tem um momento em que o antigo presidente coloca no novo a faixa presidencial, ou seja, está vestindo nele o símbolo do presidente, de ser presidente daí para frente. E também a Miss, né? Uma Miss que passa a faixa para outra, né? Então está investindo a outra no cargo de Miss naquele concurso daí para frente. Não sei se deu para entender mais ou menos por aí. Entendi. Uhum. Tá bom, gente. Aí eu não sei se nós estávamos. Eu me perdi, eu estava falando uma coisa, eu acho que agora eu esqueci do que nós estávamos falando. Mas tudo bem. Tá. Então, esse é o nosso conteúdo e a gente pretende trabalhar isso. Ah, tá. Vocês estão me enganando. Eu fiz uma pergunta e vocês não me responderam ainda. O que eu quero? O que nós queremos com isso aqui? Depois de ter estudado tudo isso aqui, ou depois de estudar cada coisa dessa, o que o professor Caio espera de cada um de vocês dentro do objetivo do ensino superior? Você tem que produzir o quê? Você tem que fazer o quê? Entenderam a pergunta, meninos? Tem que ter conhecimento, aprender a falar bem, aprender a escrever bem. Falar bem, escrever bem o quê, Isabela? E seus colegas? O que você mandava. Não, mas o que eu mandar já está aqui, olha. Você está vendo aí na tela, Isabela? É isso mesmo, entendeu? Só para vocês terem foco aqui, olha. É falar bem, escrever bem sobre o quê? Sobre ciência política e sobre teoria do Estado. Toda e qualquer aula tem que contribuir para que vocês possam falar sobre esse assunto e não só falar sobre esse assunto, mas que vocês falem bem sobre esse assunto e para que vocês escrevam. Assunto, né? Sim, Luana? Oi? Está sempre inteirado no assunto da ciência política, no teoria do Estado. Sim. Mas aí, assim, não é para você buscar coisa fora daqui, tá? Aí que é o ponto que tem a cobrança de mim, tá? Enquanto professor, enquanto organizador dessa disciplina. Eu vou estar cobrando de vocês e vou dar nota para vocês se vocês escreverem bem e falarem bem, né? Com qualidade. Mas também, aonde você vai encontrar conteúdo? Aí é nas aulas. Entendeu? E é a hora que eu sou responsabilizado e que vocês têm todo o direito de cobrar e de reclamar conteúdos suficientes para que você tenha conhecimento adequado para que você possa escrever e falar sobre ciência política e teoria do Estado. Beleza? Então, aqui eu estou colocando a minha responsabilização no processo, mas eu não vou fazer muita coisa se você não me cobrar essas coisas, entendeu? Então, aí a sua parte no processo também, de que você, olha, professor, você acabou de dar uma aula sobre origem e evolução do Estado. Eu ainda não tenho isso claro. Então, a gente vai ver o que a gente tem que fazer para esclarecer mais você a situação da origem e evolução do Estado. É esse que é o ponto que a gente tem que fazer. Porque se você, por acaso, está cansado, e é muito normal que seja, a gente está vivendo a vida na correria danada, né? E você, deixa passar. E aí fica ruim, porque aí você não vai ter o aprendizado que precisa
e não vai me cobrar, né? Porque se não me cobra, eu não te cobro. Aí a gente faz um acordo de cavalheiro aí muito, muito feio, né? Muito antiético. Mas é preciso, a gente tem que estudar. E aí eu espero, né, que você não tenha que buscar fora. Eu espero que você aqui dentro da aula você consiga. E aí cada aula, como você vai ver aqui, olha só, tem aqui os conteúdos, né? E esses conteúdos eu vou organizar melhor. Não vai ser esse aqui do jeito que está aqui, não. Eu tenho que dar uma mexida nisso aqui ainda, tá? Esses conteúdos aqui vão ser todos tirados dos livros, né? E a gente vai tentar o máximo ir disponibilizando para vocês. Esses 2 livros aqui, olha, nós vamos usar demais da conta. Eu tenho eles já em PDF, então eu vou estar sempre disponibilizando as partes que a gente vai precisar estudar desses livros em cada aula, entendeu? Essa aula eu mostrei para vocês em cima da hora, mas eu tenho certeza que no máximo até o final de semana eu já tenho a aula da semana que vem já preparada e já vai ficar aqui no blog como aula 2, para que vocês possam visitar, olhar o texto e assim já vai se organizando, para que nesse momento da aula tenha participação um pouco melhor. Certo? Então, Professor, Sim, pois não? os links lá das unidades de aprendizagem não estão abrindo. Não, porque está tudo errado. Eu tenho que organizar isso aqui. Está tudo... mas aqui, as informações estão corretas. Só está errado a estrutura aí que eu tenho que organizar ainda. Então, tá aí. Olha só. Questão da avaliação. Nós vamos falar disso muitas vezes depois. Eu não espero que vocês já aprendam e saibam logo agora. Mas nós temos 6 pontos que a gente vai fazer de atividades aqui, né? Inclusive, na aula de hoje já tem atividade, ela vai concorrer para esses 6 pontos. E 4 pontos vai ser lá no AVA. As tarefas que vão ser colocadas para vocês lá no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Certo? E uma coisa, N1 e N2, você tem 2 notas para que você possa ser aprovado aqui. A N1 tem um peso menor do que a N2. Para resumir, se por acaso você saiu mal, teve uma nota baixíssima na N1, se você tiver uma nota melhor na N2, compensa, entendeu? A nota da N2, ela supera a nota da N1, ok? De modo que pode acontecer de você tirar 0 se você tirar 2 pontos apenas de 10, tirar 2 na N1, e se você tirar uma nota 10 na N2, você ainda passa. Entendeu? Ou tem dúvida quanto a isso, gente? Eu queria falar isso agora, porque no ano passado eu tive 2 alunos, né? Que eles, na pandemia e tal, não fizeram as atividades, e aí foi com nota baixa na N1 e desistiu do curso, né? Porque pensou que não tem como recuperar mais. Mas a própria estrutura de peso, a N1 vale 0,4, a N2 vale 0,6, então garante que você possa passar de ano, mesmo com nota muito baixa na N1, mas com nota muito alta na N2. Agora, o contrário é perigoso, viu? Se você tirou uma notaça na N1 e tirou uma nota baixa na N2, aí é perigoso você bombar. Então, ou seja, tem que ir trabalhando para melhorando a nota. E tem toda a chance de passar ainda, mesmo se tiver nota baixa na primeira. Certinho quanto a isso, meninos e meninas? Sim. Sim, senhor. Ok. E qualquer dúvida, né? Manda mensagem, a gente vai conversando, a gente vai explicando o que for preciso aí. Beleza? Então, agora, nós vamos passar, né? Temos aí 18 minutos ainda. É raro eu dar conta de fazer minha aula dentro do tempo que eu planejo, mas nós vamos passar agora para a parte 4, que é a última parte, que vamos falar sobre as ciências sociais. Mas aqui dentro eu quero explicar uma coisa muito específica, que seria a questão dos objetivos das ciências sociais. Alguém de vocês sabe me listar aí quais são as ciências consideradas, entendidas como ciências sociais? Quais são as ciências sociais, meus queridos?
Aula de Sociologia do Ensino Médio. De que se ocupa as ciências sociais? Seria aquela de antropologia. Beleza. Tô recordando, calma aí. Beleza. Não, mas tá ótimo. Então, vamos colocar aqui a palavra que já saiu, né? Depois a gente organiza. Antropologia. O que mais? Diversidade cultural. Ah, tá. Então aí já vou ajeitando isso aqui, olha. Com a palavra antropologia, você tem essa palavra que você acabou de falar aí. Entendeu? A questão da diversidade cultural. É uma das ciências sociais que trabalha a diversidade cultural, que é a antropologia. Tem mais elementos, meninos? Ajudam? Vamos fazer aí, vamos colocar alguns pontos. Aí, a economia também entra? Vamos pôr a economia aqui. Economia. Você já dá conta de você ou qualquer outro também? O que é a... Então, ó, a antropologia vai estudar a diversidade cultural. E a economia vai estudar o quê? Vão pensando, gente, e eu vou tentando colocar aqui para vocês. Eco, certo? Eco é do grego oikos. E oikos. O que significa a palavra oikos do grego? Vocês não chutam sem ter certeza, né? Significa casa, certo? E aí você tem a outra parte da palavra que é nomia, que é nomos, e nomos significa lei. E agora? Quem dá conta de juntar essas palavras todas que a gente definiu aqui, do grego, né? E colocar em português o que a economia faz? O que a economia estuda? Meninos, me ajuda, meninos e meninas. Não? Não sai nada? Teria a ver com alguma coisa relacionada à produção? Com o quê, Luana? Relacionada com a produção, distribuição, Tem, alguma coisa assim? tem. Administração e distribuição. Vamos usar as suas palavras. Distribuição da produção humana. Daquilo que o ser humano produz, né? A economia. A diversidade cultural também é uma coisa totalmente humana, tá? Por que é humana? Vamos aqui na palavra. Ó, antropos significa um pouquinho humano, mais logia que significa estudo. Então, antropologia, estudo do ser humano. E o que é estritamente humano? A cultura. Tá confuso ou não, gente? Tá tudo bem? Meninos e meninas, tá tudo bem ou tá confuso? Tá tranquilo, professor. Beleza. Então, já temos aqui duas. E aquela que vocês estudaram no ensino médio, vocês já esqueceram dela? Da ciência social do ensino médio? Sociologia. Justamente. Sociologia. E o que estuda? Vocês já estudaram há pouco tempo?
Vocês tiveram bons professores. Convivência na sociedade. Sim. Mais especificamente, você consegue dar uma palavra? Padrões. Seria? Também, mas aí da onde sai isso, né? Quem é que determina essa convivência? Quem é que determina esses padrões? Aonde estão as regras da sociedade? De onde elas saem? Cultura. Não, sabe por quê? Porque cultura é uma coisa muito sua. Das leis. Também as leis, mas tem uma palavra anterior. Da onde saem essas leis? É uma palavra só, tá? É uma palavra só que produz lei, produz as normas de convivência, produz as normas de conduta. Então, deixa eu já simplificar, gente. São indicar aqui. Instituições sociais. Concorda ou discorda? Concordo. Então, das instituições sociais saem as leis, saem as regras de convivência, sai a forma religiosa. Aí aquele ponto que alguém falou aí, da questão da cultura. É diferente, tá? Porque se eu quero ser católico, e eu te convido para ser católico, você pode ser católico ou pode não ser católico, porque ser católico é uma questão cultural, né? Mas cumprir tipo, para dirigir tem que ter habilitação, aí já não é uma questão de escolha ou opção sua. É uma obrigação determinada pela instituição brasileira, né? Que determina lá pelo Detran e as regras todas lá para isso acontecer. Entendeu? Então, o Detran é estudado pela sociologia, como instituição da sociedade. Agora, o seu ser religioso é estudado pela antropologia, cultura religiosa. Agora, se você foi batizado, se você casou na igreja, se você vai na missa, aí você está indo numa instituição. Aí a sociologia estuda. Dá para entender essa diferença, meninos e meninas? A dimensão cultural e a dimensão institucional. Sim, José Vitor? Sim, eu entendi. Beleza. Então, a dimensão cultural tem a ver com a sua identidade, você se reconhecer ou não. Porque, olha, pensa bem, olha o problema aqui. Você pode muito bem estar lá na igreja, você pode muito bem ser batizado, você pode muito bem ter uma função lá na igreja, mas você pode ser um cara que não tem fé. Ou isso é totalmente impossível? Percebeu, gente? A problemática? Você pode estar vinculado na instituição, você pode fazer tudo lá, mas você pode ser uma pessoa que não tem fé. A fé é cultural. Agora, o vínculo religioso é institucional. O vínculo, sociologia. Agora, a identificação, a identidade é cultural, antropologia. E da mesma forma, o contrário, tá, Luana? Pode ser um sujeito que não está lá na igreja, não vai na igreja de jeito nenhum, mas tem um fervor, uma fé tremenda. Então, ou seja, ele não tem um vínculo institucional, mas tem o vínculo cultural, né, de seguir aquelas mesmas ideias, aqueles mesmos padrões ali. Ok? Tem mais, meninos e meninas? Então, nós falamos antropologia, economia, sociologia. Qual que falta? Ciências políticas. Ah, achei que vocês iam esquecer. Ciência política. Ciência política estuda o quê? A questão do poder. Sabe, a questão do poder. Quem exerce o poder, quem manda. Que é uma questão humana também, né? Que é uma questão humana também. Vamos colocar aqui uma outra, administração. Eu acho que o Ender caiu, né? Administração. A administração ela está muito próxima, né? Muito juntinho aqui da economia.
Certo? Tá muito... Então, vamos colocar a administração, foi um pouquinho mais ou menos igual a gestão de recursos e pessoas. Não é bem o nosso vínculo em consciência social, a administração, porque tanto a economia quanto a administração estão num ramo chamado ciências sociais aplicadas, certo? Por quê? Tira a teoria daqui da ciência política, tira a teoria daqui da sociologia, tira a teoria da antropologia e aplica na administração de recursos, de pessoas. Beleza, meninos? Eu queria que vocês, que vocês fossem manifestando para mim, porque eu fico meio falando aqui e às vezes eu não tenho a segurança de que a coisa está sendo entendida por vocês. Vocês dão conta? A pergunta é, vocês, para falar que a aula prestou, você tem que saber fazer retórica. Você dá conta de sair agora e falar quais são as ciências sociais e o que cada uma delas ocupa? Já dá conta de fazer isso? Já dá conta de fazer isso, Guilherme? Você pode voltar aqui no blog. Não. Mas aí você pode voltar aqui. Eu vou deixar isso tudo registradinho aqui no blog. Você volta, dá uma olhadinha e faz o teste. Vê se você dá conta. Ô, mãe, deixa eu te falar aqui. Ô, tia, sabe o que é ciências sociais? Aí você explica para ela. Aí você vai estar sabendo se você está de fato retoricamente preparado ou não. Né? É claro que nós não falamos só disso aqui. Falamos da questão do ensino superior, né? Falamos sobre a questão das ciências sociais, falamos do programa da disciplina, e esses pontos foram a aula de hoje. Ok? Ok, professor. Meninos, faz a atividade lá. Essa atividade é uma atividade diagnóstica mesmo, né, de conhecimento prévio inicial, não está cobrando leitura de texto, não está cobrando nada além de simplesmente o que nós trabalhamos na aula aqui hoje, certo? Então, aquele conteúdo, né, que eu falei para vocês aqui, olha, atividade avaliativa e frequência, né? Clique aqui, realiza, e a gente continua semana que vem, se Deus quiser. E aqui eu vou pegar essa atividade como frequência também. Certinho? Certinho, professor. Então, eu espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês vão, assim, assimilando, né? E vocês vão respirando esse ar superior da universidade, da faculdade, com essa finalidade, entendeu? De vocês terem a habilidade não de fazer joguinhos e brincadeiras, não é a habilidade de ficar fazendo tarefinhas, mas uma habilidade de fazer retórica. O assunto está dado, a explicação foi dada, e agora? Você tem a obrigação. Se você não der conta, eu vou te reprovar. Eu vou te dar nota baixa. Mas você tem que dar conta de falar disso aqui. Entendeu? Escrever sobre isso aqui. Desculpa, mas é a verdade. Tudo bem? Dá para encarar? Sim, senhor. Que bom. E eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Espero que a gente tenha, né, seja um sucesso essa disciplina, seja fantástica e que todos nós sejamos felizes mesmo. Amanhã, na aula de economia, a gente já vai entrar um pouco mais específico, uma vez que toda essa introdução que nós fizemos agora das ciências sociais, a gente não tem que fazer amanhã. Então, amanhã a gente já vai entrar mais ou menos em conteúdo um pouco mais orientado e organizado, tá? Se não tem mais nada a falar, então declaro encerrada essa sessão solene de inauguração da aula de Ciências Política e Teoria do Estado no primeiro período de Direito do ano de 2021, noturno da FAI. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.